Paz, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos novamente. Hoje nós queremos aproveitar que é a última mensagem do ano e concluir nosso estudo do livro de Romanos. Sempre temos uma impressão que quando estamos terminando, a impressão que dá vontade de iniciar outra vez, desde o zero. Mas é bom também ir adiante nas coisas. Vamos abrir no Romanos capítulo 15. Romanos 15. A partir do versículo 1. Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, que nos trouxe tão preciosa salvação. Graças te damos, Pai, que enviou o seu Filho a esse mundo para nos livrar dos nossos pecados, nos levar ao conhecimento de Deus. Graças te damos também por esse ano que está prestes a terminar. Colocamos de novo esse tempo de compartilhar na sua mão, pedindo que, como sempre, o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Nós oramos, desde já agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Tem alguns irmãos que, ao tentar classificar a Epístola de Paulo aos Romanos, eles tinham uma dificuldade. Qual que era a dificuldade? Eles não sabiam se Romanos era uma carta ou uma epístola. E isso foi um debate que se prolongou entre os estudiosos da Escritura por um bom período de tempo. E ainda tem alguns que acham que Romanos é uma carta. Outros acham que Romanos é uma epístola. Mas se você ler cuidadosamente, vai descobrir que ele começa como uma epístola e termina como uma carta. E nesses versículos do capítulo 15, versículo 1, até o final do capítulo 16, efetivamente temos como que uma conclusão de uma carta, várias saudações, várias recomendações. Mas é muito interessante que, se você ler a epístola várias vezes, vai perceber quase que como um aroma muito suave nas palavras do apóstolo Paulo nesses últimos capítulos. Em Romanos, que do ponto de vista prático, nós temos essa encorajamento por parte do apóstolo, a partir do capítulo 12, que, pelas misericórdias do Senhor, apresentemos os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. É como se nesses últimos capítulos fosse como que um aroma desse sacrifício agradável
ao Senhor. Sempre tem nos sacrifícios do Antigo Testamento, especialmente nas ofertas no sacrifício de holocausto, que é uma oferta queimada ao Senhor, e fala da entrega total do nosso Senhor Jesus Cristo a Deus, e obviamente da nossa entrega ao Senhor. Sempre tinha esse fato da oferta ser totalmente queimada, diferente de algumas outras em que o ofertante, inclusive, participava da oferta. Essa oferta queimada, o holocausto, ela era consumida integralmente sobre o altar. E o fato de aroma subir ao Senhor falava da aceitação. Então, eu gosto de pensar que nessa parte final tem algo muito doce nas palavras do apóstolo Paulo. Conselhos maravilhosos. O que nós temos aqui, então? O Paulo começa mencionando os que somos fortes. É uma continuação do assunto que ele vinha tratando antes, de como nós deveríamos tratar o irmão mais fraco na fé. E Paulo vai dizer que os que somos fortes devemos suportar as debilidades dos mais fracos. Essa não é a única vez que esse assunto aparece nas epístolas do Paulo, porque em Gálatas, no capítulo 6, nós temos algo bem semelhante. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Você percebe uma doçura, uma meiguice, uma ternura da parte do apóstolo nessas palavras? Brandura para com um irmão que tenha alguma debilidade. E ele prossegue dizendo em Gálatas 6, e guarda-te para que não sejas também tentado. Na sequência ele vai dizer, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tão simples, né? Tão divino, tão celestial, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, si mesmo se engana. Bem na mesma linha de pensamento do versículo anterior, que Paulo nos admoesta a ter um cuidado especial com aquele irmão que é mais fraco. Eu lembro de um quadro que uma vez eu ganhei como presente. Tinha uma figura de uma menina peruana carregando nas costas o seu irmãozinho, e alguém, ao vê-la, porque ela também era relativamente pequena, disse assim, mencionando para essa menina, né? Pesado, né? Ela respondeu, não, não é pesado, é meu irmão. Então, é um versículo muito bom em termos de conclusão da carta do Paulo. Vemos que nessa carta, talvez uma das mais, acho que dá para dizer, uma das mais profundas, mais sistemáticas, mais ricas, dentre todas as epístolas de Paulo no Novo Testamento, terminar com palavras tão ternas.
Não esquece que é Paulo que fala sobre todo aquele grande edifício da justificação pela fé. Paulo que explica para nós como funciona o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo como a obra que nos reconciliou com Deus, como Deus incluiu tanto gentios como judeus debaixo do pecado, para alcançar todos com a misericórdia. É Romanos que fala o quanto Abraão foi justificado pela fé, Davi também aprendeu o caminho da justificação pela fé, e mostra como Abraão se torna o pai de todos os que creem. Também é em Romanos que Paulo nos fala palavras tão especiais como aquelas que dizem que Deus nos amou nós sendo ainda pecadores. Deus nos amou nós sendo ainda inimigos de Deus. Quanto mais agora que nós somos filhos. É Paulo que fala que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É Paulo que fala que nós fomos colocados debaixo de um novo cabeça, debaixo do último Adão, debaixo do segundo homem. Todos nós temos duas possíveis origens apenas. Uma delas quando estamos em Adão, a outra delas quando estamos em Cristo. E é Paulo que fala que assim como pelo pecado do Adão todos nós morremos, pela obediência de Cristo todos nós vivemos. Paulo que fala dessa unidade que ocorre quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos unidos com Cristo na sua morte, somos unidos também na sua ressurreição. E Paulo que fala que nós somos libertados não somente da carne, mas somos também libertados da lei. É Paulo que nos fala em Romanos de que se nós somos filhos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E que esse Espírito que Deus coloca em nós é um Espírito de adoção, não um Espírito de escravidão. E é em Romanos também que Paulo nos fala aquela obra do Espírito Santo que geme dentro de nós, conforme a vontade de Deus. Fala que nós não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Mas não só o Espírito Santo, fala também desse propósito eterno para o qual nós fomos chamados, para que sejamos conformados à imagem de Cristo. É em Romanos que Paulo escreve que não só o Espírito Santo intercede por nós, dentro de nós, mas fala que Jesus Cristo intercede por nós, fora de nós. E é em Romanos também que Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E é também Romanos que fala de que Israel foi posto de lado, por assim dizer, um pouco de tempo, até que a plenitude dos gentios se cumpra em outro momento, ao final, todo Israel será salvo. Então, é tão rica essa epístola do ponto de vista doutrinário, tão rica do ponto de vista de verdades bíblicas. Se essa epístola tivesse faltando dentro do Novo Testamento, quão mais pobre seria a nossa compreensão da salvação que temos em Cristo Jesus. É quase que só ouro dentro dessa epístola. E essa epístola que tem esses ensinamentos monumentais, maravilhosos, que contém, então, esse ensinamento aqui no final, tão precioso a respeito da importância de nós suportarmos uns aos outros em amor. E claro que na sequência dessa ideia de ter consideração para com o irmão mais fraco, ter paciência, ter amor com o irmão mais fraco, ele fala em não
agradar-nos a nós mesmos. E a gente pode ver quantas dificuldades em relacionamentos, em casamentos, nas famílias, nas congregações, quantas dificuldades são originadas por esse desejo de sermos nós mesmos agradados. E o Paulo vai dizer assim, não faz isso. O segredo é não viver para agradar a nós mesmos. Que tragédia seria. Ao contrário, no versículo 2 vai falar, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Se nós tivéssemos jovens casais entre nós, hoje à noite, talvez haja, que conselho especial do Paulo, né? Não entra nesse relacionamento como novo casal, buscando ser agradado. Mas se cada um buscar agradar o próximo, essa é a receita bíblica da felicidade. Não só para os novos casais. Tenho plena certeza que também para os casais mais experimentados. Vive para agradar não a si mesmo, mas para agradar o seu próximo. Isso vai ser uma chave do relacionamento feliz. Tem um irmão mais idoso, agora já partiu, está com o Senhor. Ele costumava comparar um jantar no inferno e um jantar no céu. É óbvio que não está na Bíblia isso que eu vou falar, né? A ilustração. Mas ele disse que o jantar era da seguinte forma. A colher, ela estava amarrada na mão de cada uma dos convidados sentados à mesa, de forma que ela era uma extensão das próprias mãos daquelas pessoas que estavam à mesa. E era uma colher longa, de talvez uns 20 a 30 centímetros de colher. O que acontece? Então, era impossível cada um usar aquela colher longa para alimentar a si mesmo, não alcançava, ficava aqui, ó. E no inferno, o jantar do inferno, né? No inferno, eles não ficavam nervosos que não estavam conseguindo comer. Começaram a bater uns aos outros com a colher, e começaram a derramar a comida, tentando comer com aquela colher longa. E no céu estava a mesma situação, uma colher longa. Mas o que os moradores do céu, né, participando do jantar, fizeram? Cada um alimentava o seu irmão com aquela longa colher. E todos comeram em paz e estavam satisfeitos. Entendeu a mensagem? Quando nós tentamos agradar a nós mesmos, o resultado sempre frustrante. Mas quando nós nos propomos viver para agradar o nosso irmão, o resultado é paz e o resultado é harmonia, como é o espírito desses últimos 2 capítulos de Romanos. Harmonia entre os irmãos. De onde surgem as fraquezas entre os irmãos? Dos nossos preconceitos. Infelizmente, quando nós estamos na fase inicial da nossa vida como cristãos, quando nós não somos suficientemente maduros, nós somos preconceituosos. Todos nós nascemos preconceituosos. Naturalmente, nós somos preconceituosos. Tenho plena certeza que vários dos irmãos brasileiros hoje estavam felizes pelo resultado do jogo da França com a Argentina campeã mundial, e outra parte dos irmãos estava muito triste com o sucesso da Argentina, por quê? Tem preconceito contra a Argentina, não gosta do argentino. Tem alguém até que disse, né, o dia que a Argentina perde é o melhor dia da Copa. Esse é o dia que nós já ganhamos, só da Argentina ficar fora. Preconceito contra os argentinos, tem preconceito contra os russos, tem preconceito contra os americanos, tem preconceitos contra
tantos tipos de coisas. Nós somos naturalmente preconceituosos. E, infelizmente, na igreja, nós também somos preconceituosos. Se você pensar bem, infelizmente, nós também somos preconceituosos na igreja. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo trabalhe conosco nisso, nós ainda mesmo sendo cristãos, carregamos conosco essa carga do preconceito por muitos anos. Você vai pensar, por que eu não gosto daquele irmão? Por que eu nunca recebi aquele irmão? Por que eu nunca convidei aquele irmão? Por que aquele irmão está excluído? De alguma forma, é um fundo de preconceito. Então, daí são fraquezas que nós temos. Se nós olharmos pela palavra do Senhor, nós veremos que o Senhor Jesus Cristo é o menos preconceituoso que jamais existiu. Como nós sabemos disso? Porque ele aceitou a mim e a você. Concorda comigo? Na nossa caminhada como cristãos, eu cheguei a essa constatação também. As pessoas mais espirituais que eu já conheci pessoalmente foram as pessoas menos preconceituosas. E ao passo que os cristãos mais carnais, que infelizmente nós acabamos conhecendo também, são os mais preconceituosos. Então, o preconceito nos traz fraqueza. As falhas também trazem fraquezas. Quem não conhece irmãos que falharam? Se você disser, eu não conheço, é só examinar sua própria história. Quem não conhece irmãos que cometeram erros? Qual que é a origem comum de preconceitos, de falhas e erros? É tudo debilidade na fé. Quando a nossa fé é pequena, essas coisas podem acontecer. Então, nós devemos suportar uns aos outros, devemos corrigir uns aos outros, devemos ter paciência com as debilidades uns dos outros, devemos amar-nos uns aos outros. Em resumo, não devemos buscar agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor, com qual finalidade? Para edificação. Agradar o nosso irmão para que ele seja edificado. Às vezes eu gosto de pensar de alguns irmãos que nós achamos, às vezes, irmãos difíceis de convivência ou complicados, de alguma forma, encontramos algum ponto na vida do irmão, no comportamento do irmão, mas rapidamente ocorre à minha mente o que seria se esse irmão não fosse crente? Que tipo de maldade ele estaria fazendo? Que tipo de pessoa ele seria? E com essa espécie de raciocínio, nós acabamos por dar graças a Deus por cada um dos nossos irmãos. Porque mesmo que o irmão tenha falhas, quão pior seria se ele não fosse nosso irmão em Cristo Jesus. Aqui, então, temos esse não a suportar as debilidades, não viver para agradar-se a si mesmo, perdão. Toquei aqui não. Mas fazer o que é bom para edificação. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 19, fala da atitude que o Paulo tinha, porque, sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse.
para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vemos aqui, então, a atitude do Paulo de fazer tudo para a edificação do nosso irmão. Também nesse mesmo livro, capítulo 10, 1 Coríntios, no versículo 32, Paulo fala: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Causa de tropeço, mencionava aqui. Teve uma ocasião em que um irmão foi consultado se ele tomava vinho ou não. Ele podia ter respondido: não, eu não tomo, mas ele respondeu assim: eu não tenho essa fraqueza. Supondo que alguma coisa que ele discorda é fraqueza. As coisas que ele gosta é fortaleza. Então, se ele considerava tomar vinho uma fraqueza, né? E um outro irmão tomar vinho, esse irmão é causa de tropeço. Essa resposta do irmão mostra aqui o comportamento dele em relação ao vinho. Podia não ter essa fraqueza do vinho, mas tinha certamente a fraqueza do orgulho, né? A mesma fraqueza que derrubou Satanás lá do céu, né? Transformou um anjo de luz num Satanás, o orgulho. Muito bem. Paulo, capítulo 10, de 1 Coríntios, versículo 33, fala: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aqui Paulo menciona pela primeira vez nesse capítulo uma das bases para esse comportamento que ele está sugerindo, onde ele fala, então, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, Paulo mostra que a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser o grande norteador do nosso comportamento. Cristo não viveu para agradar-se a si mesmo. Eu e você, muito menos ainda, deveríamos viver para agradar a nós mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo viveu não para agradar a si mesmo, nós também não devemos viver para agradar a nós mesmos. Filipenses capítulo 2,
Outro exemplo do comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 4, Filipenses 2, a partir do versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também tenha cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nosso Senhor não vivia para agradar a si mesmo, não vivia para reivindicar aquela posição que ele tinha, e somos chamados a seguir esse exemplo do nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, porque ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É o Senhor que nós devemos seguir, então, nessa matéria de não viver para nós mesmos, para agradar a nós mesmos, mas viver para a edificação do nosso irmão. Na sequência, Romanos capítulo 15, no versículo 4, fala que nós, outrora, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo fala de duas coisas aqui, a paciência, nós mencionaremos a paciência um pouquinho mais tarde novamente, importância, mas ele fala também do consolo das Escrituras. O fato de nós estudarmos a palavra de Deus, memorizarmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e, através dessa atitude, receber consolo. E, através disso, termos esperança. E aí menciona, ora, o Deus da paciência e da consolação conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Então, Paulo adiciona aqui o ensino, depois ele acrescenta a paciência, depois ele acrescenta o consolo das Escrituras, com isso resulta em esperança, e depois ele acrescenta o próprio Deus. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. E aqui, esse título é impressionante, o Deus da paciência, número 1. E também o Deus da consolação. E claro que paciência é uma coisa que todos nós necessitamos. Mesmo que nós fôssemos perfeitos em todas as outras áreas da nossa vida, acredito que paciência é uma área em que
nenhum de nós pode assegurar 100%, correto? Basta nós termos a oportunidade de ficar atrás do volante de um carro, né? Esse é o teste, né? Talvez o mais espiritual dentre nós falha no teste da paciência atrás do volante, né? Não lembro mais exatamente do trânsito em Goiânia, mas eu conheço bem o trânsito em outras cidades do nosso país e outros lugares do mundo também, e sei que a paciência é um teste muito grande, né? A gente fica facilmente irritado no trânsito. Eu lembro do dia que o irmão foi nos buscar no aeroporto, e tinha carro de todos os lados, carro ao lado, carro na frente, e vinha um carro atrás, buzinando no ouvido do irmão, e repentinamente o irmão, que estava tranquilamente nos levando do aeroporto para o hotel, debaixo do vidro do carro, diz assim: passa por cima. Deu um grito para o motorista que estava atrás, e aquilo me chocou, irmãos. Eu fiquei assustado, porque eu não esperava ver aquilo daquele irmão. Talvez você ficaria assustado comigo também, se me pegasse no trânsito, num momento de distração, subindo a serra atrás de um caminhão e começa a buzinar e põe nos altos e passa e xinga, buzina. O teste da paciência é um grande teste, talvez o último ponto no nosso caráter cristão a ser trabalhado, né? Alguém disse que o último pecado ao cair é o orgulho. Ainda que espiritualmente você tenha alcançado as maiores elevações espirituais, é possível que em algum momento você se orgulhe do seu, das suas realizações espirituais. E talvez a última fraqueza a cair é a paciência. E ocorreu na minha mente uma história que já é conhecida, uma história da igreja, entre os irmãos, eu digo os irmãos daquele movimento dos irmãos que houve lá na Inglaterra. Houve dois grandes, eu não gosto de falar grandes servos de Deus, né? Se é servo não é grande, mas houve um irmão que foi muito usado por Deus, chamado João Nelson Darby, muito usado. Tudo que ele escreveu e falou era ouro. E nós podemos dizer que ele trouxe quase que uma revolução em termos de interpretação da palavra de Deus escrita. Ele é realmente muito usado pelo Senhor. Mas, infelizmente, esse irmão tem duas marcas na biografia dele. Uma delas que ele foi grandemente usado pelo Senhor para a edificação da igreja até hoje, e a outra marca ele que foi grandemente utilizado para causar uma divisão entre os grupos de irmãos e que ele congregava e que persiste até hoje, né? Ele tinha muita visão, e um outro irmão que era co-obreiro junto com ele, não tinha tanta visão como ele, e esse outro irmão, de fato, ensinou algumas coisas que não estavam muito corretas de acordo com a Escritura. Esse irmão, algumas coisas ele não viu, e ele ensinou errado, inclusive. E o irmão Darby perdeu a paciência com esse irmão. O irmão Darby forçou com que esse irmão fosse posto para fora da congregação. E com isso, o que a mão direita dele tinha feito em termos de contribuição para a obra de Deus, para a igreja, a mão esquerda dele estragou. Tanto é que fica até hoje o que ele fez de positivo e o que ele fez de negativo, infelizmente, né? E quando houve aquela grande divisão entre os irmãos, porque quando irmãos que são muito usados por Deus brigam publicamente, né? E acusam-se mutuamente em público, não resolve o seu assunto
entre eles e nem entre eles e Deus, a consequência que sofrem, infelizmente, os outros irmãos. E foi o caso. Então, quando houve aquela grande divisão entre um movimento de Deus maravilhoso até então, maravilhoso, esse irmão foi conversar com um irmão que era mais maduro. Conta-se que o irmão Darby foi conversar com o irmão Robert Chapman, que era conhecido por ser o apóstolo do amor. Eles estavam conversando e chateados com essa história, né? Como todas as histórias de divisão entre os irmãos nos chateiam, nos fazem mal. E no meio da conversa, o irmão Darby disse, o irmão Darby disse, o irmão Robert Chapman disse para o Darby, né? O irmão devia ter esperado mais um pouco. Devia ter dado tempo para esse irmão ser corrigido diante do Senhor. Não precisava ter causado essa divisão, não precisava ter exposto publicamente essa diferença. Qual o problema tem se alguém discorda de você? Se você pensar bem, qual o problema tem se alguém discorda da Bíblia? Deixa Deus corrigir o seu servo. Por que você tem que introduzir nisso daí? Ao que o irmão Darby respondeu, mas eu esperei 6 meses, ele disse. E o irmão Chapman, o apóstolo do amor, disse assim, o irmão deveria ter esperado 6 anos. Está percebendo o que nós queremos dizer? Quantas vezes, por causa da falta de paciência com o nosso irmão, nós criamos um problema? Então, essa paciência é muito importante. Paciência e esperança. Não seja tão rápido para julgar, seja tão rápido para xingar, não seja tão rápido para chegar às suas conclusões, não seja tão rápido para falar. Lembra que o Tiago fala assim, seja ouvinte atento, rápido para ouvir, mas pode ser tardio para falar. Sabe aquela explosão de raiva, de julgamento, de rigidez, às vezes doutrinária, exagerada? Seja paciente com o seu irmão. E às vezes aquele irmão a quem você está perseguindo, como foi o caso do Paulo com os cristãos no início da história da igreja cristã, aquele irmão que você quer matar é aquele irmão que vai abrir os teus olhos. Pode ser que você esteja certo. Pode ser que você esteja errado. Mas independente de estar certo ou errado do ponto de vista doutrinário, se você estiver numa situação de impaciência, você já está errado. Você diz que serve o Deus do céu. Serve o Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Segue o Deus de Davi. Segue o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos. Para sua surpresa, hoje à noite, esse é o mesmo Deus da paciência. Romanos capítulo 15, versículo 5. Todos nós precisamos de paciência. Exercer paciência com o nosso irmão. E ter aqui como fala o mesmo sentir uns para com os outros. E aqui nós queremos aplicar essa paciência dentro do conselho que o Paulo está dando. Então, ele está aconselhando que nós devemos suportar as debilidades dos mais fracos. Então, coloca a paciência dentro dessa atitude, seja paciente
com as fraquezas do sermão. Se você se colocasse no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, e vesse o trato do nosso Senhor com seus discípulos, você chegaria à conclusão que o nosso Senhor foi muito paciente. Concorda comigo? Eles custavam para entender. Por inúmeras vezes o Senhor se referiu à sua morte na cruz, tanto em palavra quanto fazendo referência a profecias do Antigo Testamento a esse respeito. E eles tinham andado com o Senhor por tanto tempo. E quando o Senhor morreu na cruz, eles foram tomados de surpresa. Eles não tinham entendido ainda que nosso Senhor Jesus Cristo tinha de morrer na cruz. Não tinham entendido ainda que o Senhor Jesus Cristo ressuscitaria. Quanta paciência o nosso Senhor exerceu com eles. Por tantas vezes o Senhor tinha ensinado seus discípulos a não reagir pagando o mal com o mal, não reagir com violência, não reagir com a mesma forma. O que o Pedro faz quando o soldado foi lá pegar o Senhor Jesus? O próprio Senhor não se defendeu, o Pedro foi lá, pega uma espada e acerta na orelha daquele guarda, né? E o Senhor, imagina que o Senhor vai lá e cura aquele guarda romano. Quanta paciência do nosso Senhor Jesus para com seus discípulos. Quanta paciência, né? Então, paciência para suportar o irmão mais fraco. Paciência para suportar uns aos outros. Tem uma coisa que acontece muito com alguns dos nossos jovens, não sei os seus, né? As pessoas de mais idade têm um pouco mais de dificuldade para trabalhar com coisas eletrônicas, né? Saber usar o telefone celular, saber usar o computador, saber usar o mouse, né? É muito comum que pessoas de mais idade não conseguem saber onde é que está aquela marquinha na tela do computador que você tem que clicar, não consegue achar. E é muito comum que os filhos não tenham paciência com os pais. Mas os filhos esquecem que foram os pais que lhes ensinaram as primeiras letras. Foram os pais que lhes trocaram as fraldas. Foram os pais que lhes ensinaram a caminhar os primeiros passos. E alguns de nós esquecemos, quando ficamos impacientes, que todos nós fomos um dia bebezinhos no braço da nossa mãe. Sem exceção. Hein, irmão? Sem exceção. Todos nós um dia tivemos que ser amamentados, tivemos que ser embalados, todos nós tivemos que ter as nossas fraldas trocadas, todos nós precisamos dar os nossos primeiros passos como crianças, todos nós tivemos as nossas primeiras dúvidas quando entramos na escola, todos nós já tivemos o problema de perder o primeiro emprego, todos nós já erramos, irmãos. Por que agora que nós pensamos que somos grandes e adultos, nós nos damos ao luxo de ser impacientes? Sejamos pacientes uns com os outros. Sejamos pacientes com o nosso irmão. Não se fala de uma paciência que é uma resignação passiva, mas uma perseverança. Eu não vou desistir de amar o meu irmão. Não vou desistir de acolher o meu irmão. Eu lembro de um irmão, também já está com o Senhor, muito amado. Eu aprendi com ele isso. Também um dos irmãos mais espirituais que eu já convivi pessoalmente. Ele era um irmão que sempre acolhia. E quando você pode ver que tem alguns irmãos que sempre estão, de alguma forma, onde o irmão passa, ele deixa um rastro de divisão. Impressionante.
Embora o irmão tenha a doutrina correta. Assim, falando do ponto de vista da lógica, a doutrina está correta, mas ele passa e deixa um rastro de divisão. E não é uma pessoa que agrega. Não é uma pessoa que é pacificadora. Tem a maneira dele expor a palavra de Deus, produz, depois que se você não for cuidadoso, produz diferença entre os irmãos, né? Então, e a palavra nos estimula, nos encoraja a provocar união contra os irmãos, com os irmãos, de suportar o irmão mais fraco, né? De acolher o irmão mais fraco. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência que o Paulo fala, mas então é muito importante a palavra de Deus, o ensino, o próprio Deus, a esperança, tudo isso para a paciência, tudo isso para nós aplicarmos para suportar a debilidade dos mais fracos. Na sequência, o Paulo fala, então, de ter o mesmo sentir de uns para com os outros, ter o sentimento de aceitar o outro irmão, agregá-lo, incluí-lo, né? Segundo Cristo Jesus. No versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse concordemente aqui vai incentivar os irmãos e as irmãs a buscar harmonia, a buscar unidade. Agora, alguns de nós confundimos unidade com uniformidade, né? Achamos que temos que ser todos iguais, temos que pensar todos a mesma coisa, temos que ter todos a mesma visão e, obviamente, a minha visão, né? Esse é o nosso pensamento. Enquanto que o Paulo vai nos ensinar claramente em outras epístolas como que a nossa unidade atual, ela é principalmente no espírito. Nós somos um não por causa daquilo que nós sabemos, ou não por causa daquilo que nós concordamos, nós somos um porque somos participantes da mesma vida que é Cristo Jesus. Nós somos um porque pertencemos à mesma família. Somos um porque nós somos filhos de um mesmo pai, falando do ponto de vista espiritual. Tinha um irmão que costumava falar uma coisa muito interessante, ele disse, olha, amigo você escolhe, concorda? Pode ser amigo de um, que gosta dele, e não pode não ser amigo de outro, é livre, graças a Deus, para escolher seus amigos. Agora, a notícia da noite, boa ou ruim, é a seguinte, você não pode escolher seus irmãos. Entendeu? Seus irmãos são irmãos porque eles nasceram da mesma família. São filhos do mesmo pai, têm o mesmo material genético. Então, nós não podemos escolher os nossos irmãos. E graças a Deus, nós somos diferentes. Deus é o Deus da diversidade. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 3, fala da 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você vê, irmão, que no Espírito nós já temos essa unidade, é só preservar o que tem que ser feito, nada mais. E é algo presente, preservar a unidade do Espírito. Ao passo que no versículo 13, fala de nós chegarmos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, preservar essa unidade que nós já temos, é presente. A unidade do Espírito é hoje. Nós já somos uns com os outros, por sermos participantes da mesma vida. Já a unidade da fé é uma coisa que nós vamos chegar um dia ainda. Fé e conhecimento aqui menciona, né? Especialmente porque a nossa fé está intimamente ligada ao nosso conhecimento da palavra de Deus. E o nosso conhecimento da palavra de Deus, ele é variável. Nenhum de nós tem o conhecimento de toda a palavra, porque a palavra, assim como Deus, a palavra é infinita. Não é possível chegar ao conhecimento de toda a palavra. Nessa vida, ninguém chega nesse ponto. Por causa disso, a nossa fé também não é perfeita. Uma das pessoas que mais fé que eu conheço tinha realmente, uma das pessoas mais fé, ao mesmo tempo era talvez uma das mais fracas. Tinha uma fé tão grande. Nós conhecemos irmãos que têm uma fé enorme, ele consegue reunir com as suas pregações 5.000 pessoas. Esse irmão consegue, talvez, que eu conheço dos dias de hoje, um dos trabalhos mais bem-sucedidos e espirituais que eu conheço da atualidade. Se você entrar na congregação dele, você entra, eu poderia apostar com você, se fosse possível apostar. Se você consegue ficar mais de 2 minutos lá dentro sem chorar. Não passa, pega o relógio, passou de 2 minutos, no segundo louvor, você já está em lágrimas. Talvez na atualidade eu tenha esse costume de procurar, né, aqueles lugares onde a presença de Deus se expressa. Já há muito tempo esse hábito, a gente vai procurando. Onde chega numa cidade nova, você vai ver onde Deus está movendo. Onde tem palavra de Deus que alimenta, onde tem louvor que sobe para o céu. E esse é um dos lugares, talvez, os que eu conheço na atualidade, em todo o mundo. Ao mesmo tempo que Deus usou esse homem para levantar esse trabalho fabuloso, esse irmão pede dinheiro. Você diz que conhece, ama e serve o Deus de todo ouro e toda prata. Aí vai pedir ajuda para mim. Com alegria nós damos, quando a gente pode contribuir, mas você fica pensando assim, como que é possível esse homem ser tão forte na fé? Você vê pela sua pregação, você vê pelas curas que são efetuadas por meio da sua mão, você vê que é uma obra sólida, tem a presença de Deus ali, nós não estamos criticando. Ao mesmo tempo, você vê essa debilidade na sua fé. Lembra quando um dos servos do Senhor estava saindo da Babilônia de volta para Jerusalém, o rei queria dar uma proteção para ele, né? Olha, que os meus guardas vão com você. E ele diz assim, não manda guarda comigo. Eu digo que sirvo e amo e temo o Deus do céu e vou precisar da proteção do rei da terra? Eu digo que amo e conheço o Deus que é o Criador dos céus e da terra, dono de todo ouro e de toda prata, dono de todo suprimento. E aí eu vou pedir dinheiro para você? Mas é uma debilidade da fé do nosso irmão. O que nós vemos com isso? Que nenhum de nós é perfeito. Esse é o fato. Nenhum de nós tem a fé perfeita ainda. Nenhum de nós tem o conhecimento perfeito ainda. Não o temos. Esse é um fato. E, por causa disso, nós não devemos usar a fé ou o conhecimento como critério para a nossa unidade. Não precisamos achar que as pessoas que pensam como eu penso são as pessoas certas. E as pessoas que pensam diferente do que eu penso são as pessoas erradas. As pessoas que creem na doutrina que eu prego são as pessoas certas. As outras pessoas estão erradas. Não, irmãos. A nossa unidade não é por causa do que eu conheço, não é por causa do que eu penso. Tem uma irmão que afirmou, alguns dias atrás, aí, asseverou de forma muito forte, né? Que um cristão que vota em determinado partido, nem cristão é. Que forte isso, né, irmão?
Quer dizer que se vota no meu partido, aí é crente. Aí é crente. Mas se vota no outro partido, esse não é crente. Como é que pode ser crente votando no outro candidato? Se pensa como eu penso, então temos unidade. Se pensa diferente de mim, esse é, como diz, fariseu e publicano. Quantas vezes nós saímos Brasil afora ou mundo afora, colocando essa... Eu ouvi de alguém dizer, eu tive comunhão com o irmão fulano, e eu disse para ele, é mesmo, no telefone, né? Que bom, irmão. E do que se tratava a comunhão? Esse irmão estava nos instruindo sobre os tipos de irmãos com quem nós não devemos andar. Como assim? Que instrução é essa? Se ele dissesse assim, esse irmão estava nos instruindo sobre o tipo de irmãos a quem nós devemos amar, eu até poderia ter uma certa concordância com ele. Mas que tipo de instrução é essa? Já na sequência aqui do capítulo 15, Paulo vai falar, portanto, no versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, assim como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós mencionamos antes esse fato de não agradar cada um a si mesmo, assim como Cristo não agradou a si mesmo. Agora Paulo menciona, acolhe uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Quando Cristo nos acolheu, como que nós éramos irmãos e irmãs? Todos nós no erro. Todos nós na morte. Todos nós cegos, pobres, miseráveis, nus e pecadores. Se não fosse a misericórdia do Senhor, aonde eu e você estaríamos agora? Às vezes eu faço uma revisão mental dos meus vizinhos, na rua onde eu morava, na minha infância e adolescência, e constato que a grande maioria deles foi para tantas direções distintas, mas Deus teve misericórdia de mim. E eu sei que o Senhor me acolheu. Já tive a oportunidade de visitar uma penitenciária. Eu recomendo fortemente, se você é sadio do coração e da mente, que um dia você tenha essa experiência, visite uma penitenciária. As condições são horríveis, mas uma coisa me ocorreu quando eu estava visitando aquele lugar lá, condições subhumanas de vida, e eu só me perguntei assim, que diferença tem entre essa pessoa que está aqui e onde eu estou vivendo? E a única coisa que ocorreu ao meu coração é que Deus, em Cristo Jesus, me acolheu. E se eu fosse pensar no grande número de irmãos e irmãs ao longo desses anos de vida que eu tenho, sem mesmo eu perceber que me acolheram, eu perderia a conta. Se você for pensar também, nós estamos aqui porque Deus, em Cristo Jesus, através de algum irmão, nos acolheu. Nós temos que parar por aqui, nessa nossa estudo dessa epístola. A nossa oração é que, se Cristo pôde acolher o seu irmão, por que eu e você não poderíamos? Por que nós temos que ser diferente de Cristo nesse assunto? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê um coração, essa mesma atitude do coração de Cristo, de acolher o nosso irmão. Porque muitos, ao acolherem o irmão mais fraco, estavam acolhendo o próprio Senhor. É muito fácil acolher o irmão rico, é muito fácil acolher o irmão que concorda conosco,
É muito fácil acolher o irmão agradável, é muito fácil o irmão que tem a mesma cor da pele que nós temos, é muito fácil acolher o irmão que pensa como nós pensamos, é muito fácil acolher aquele irmão que nós achamos que está de acordo com o que deveria ser. Mas o Senhor está nos dizendo aqui nessa palavra, acolhei uns aos outros, assim como Cristo acolheu. Com isso nós queremos concluir esse compartilhar de hoje, desejar aos nossos irmãos, maioria de Goiânia, imagino eu, mas todos que estiverem nos assistindo, desejar um maravilhoso final de ano com a sua família, que o Senhor nos guarde pela sua misericórdia. Vamos concluir com uma palavra de oração? Muito obrigado, Pai, que nos permitiu andar esse ano juntos nesses estudos da palavra. Muito obrigado por essa epístola que o Paulo escreveu aos Romanos e que hoje ela é propriedade nossa também. Que o Senhor mesmo possa gerar em nós os frutos que a sua palavra, somente a sua palavra podem gerar, especialmente que muitos de nós possamos ter a mesma atitude do nosso Senhor Jesus. Sejamos pessoas pacificadoras, humildes, acolhedoras, pacientes, especialmente com aqueles que são diferentes de nós. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.